Bom, gente, vou falar aqui, certo, sobre campos conservativos, certo? Então, um campo vetorial conservativo, certo? Vamos supor aqui um campo vetorial F, certo? De um subconjunto de Rn, certo? Em Rn, ele é conservativo, esse campo vetorial é conservativo se existe, certo? Se existe uma função escalar, certo? Desse subconjunto de Rn, certo? Nos reais, certo? Isso significa também o que? Sim, se existe essa função φ, certo? E, certo? O gradiente de φ é o nosso campo vetorial, certo? Bom, uma outra condição, certo, que é necessária e suficiente, na realidade é necessária, certo, para que esse campo vetorial seja conservativo, é que o rotacional desse campo, certo, seja nulo, certo? Lembrando que o rotacional, certo, desse campo, certo, é justamente o que? Dx, né? Dy, dz, certo? Esse produto vetorial aqui. E aqui nós temos P, Q e R, certo? Supondo, né, que o nosso campo vetorial ele é P na direção I mais Q na direção J mais R na direção K, certo? Então é o seguinte, esse produto vetorial aqui, dele nós tiramos que isso aqui é dq dx menos, na realidade, desculpa, deixa eu apagar aqui, eu olhei para o lado errado, certo? Isso aqui é dr dy menos dq dz na direção I, certo? Menos j, certo? Aí aqui nós temos dr dx menos dp, né, dz mais k, certo? E a gente tem dr dx, estou fazendo produto vetorial, certo? Dr dx, não, aqui é o nosso, não é dr não, certo? Aqui na realidade é dq, né? dq dx menos dp dy, certo? Esse é o nosso rotacional. Esse rotacional tem que dar zero, ou seja, certo? Para que esse rotacional seja zero, então esse dr dy tem que ser igual ao dq dz, também o dr dx tem que ser igual ao dp dz, certo? E o dq, certo, dx tem que ser igual ao dp dy, certo? Nós temos isso aqui, certo? Claro, né? Se o gradiente da nossa função escalar φ é igual ao nosso campo vetorial, certo? Então esse P,
certo? Ele é dφ dx, que é dφ dy, e o r, certo, é o nosso dφ dz, certo? Ou seja, a derivada de r em relação a y, certo, é a mesma coisa que derivar, certo, φ, certo, duas vezes, um em relação a y e outro em relação a z. Ou seja, eu vou ter d dy, certo, de dφ dz igual a derivada, certo, em relação a z de q, que é dφ, certo, dy, ok? E eu vou ter também que a derivada de r, ou seja, derivada de r em relação a x, certo? Só que r é dφ dz, certo? É igual a derivada de p, certo? Que é dφ dx dz, certo? E a derivada de q, certo? Que é dφ dy, é igual a derivada de p, certo? Que é dφ dx, certo? E aqui é em relação a y e aqui é em relação a x, certo? Ou seja, eu tenho que dy dz é igual a derivada segunda de φ em relação a z e y, e derivada segunda, certo, de φ em relação a dx dz, certo, é igual a derivada segunda, certo, de φ em relação a z e a x, e a derivada segunda de φ em relação a x, certo, e y é igual a derivada segunda de φ, certo, em relação a x e a y, certo? Isso aqui, certo, que a gente chegou aqui, já é bastante conhecido, certo, dos cursos de cálculo 2, cálculo 3, né? Essa aqui é uma propriedade, certo, de funções, certo, que são diferenciáveis, certo, de funções escalares que são diferenciáveis, certo? Então, a partir disso aqui nós tiramos que o rotacional é nulo, certo? O rotacional do nosso campo vetorial é nulo, certo? E a nossa função φ, certo, derivada, é igual ao nosso campo vetorial, certo? Então, por exemplo, certo, vamos observar o seguinte. Tenhamos então, certo? Temos então o campo vetorial que eu vou mostrar, certo, a seguir. Deixa eu carregar aqui a imagem. Deixa eu carregar a imagem aqui. Certo? Abrir uma nova, pronto. Então, por exemplo, certo? Tomamos o campo vetorial f, certo, de xy igual a x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado na direção y, mais y, certo, x ao quadrado mais y ao quadrado na direção j, certo? Claro que xy, certo, xy é diferente do vetor nulo, certo? Então, esse campo ele é conservativo, certo? Porque se nós observarmos, certo,
nós podemos tomar a partir dele, certo, um campo escalar, certo, fazendo a seguinte operação, dizendo que esse x x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a dφ dx, certo, e y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é dφ, certo, dy, certo. A partir daqui, certo, nós podemos dizer que φ, certo, é igual a integral, certo, de x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado dx, certo. Isso aqui vai dar uma função, certo, uma função f, certo, de x, y, mais uma constante, certo, que eu vou chamar de h de y, certo. A partir disso, certo, se eu derivar essa função em relação a y, certo, se eu derivar isso aqui em relação a y, se eu derivar o f de x, y, certo, mais esse h de y, certo, eu vou chegar justamente, certo, nessa função dφ dy, que é igual a y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Ou seja, essa derivada aqui, df de x, y, mais h de y, certo, dy, é igual a y sobre o x ao quadrado mais h ao quadrado. Disso daqui, certo, eu vou obter que o meu h', certo, de y é igual a alguma coisa, certo? Depois disso, basta eu integrar, certo, h' de y, e eu vou obter, certo, o meu h de y. A partir disso, certo, eu vou poder dizer, certo, que a minha função φ de xy, certo, é igual a minha função f de x, y, mais h de y, ok? Então, isso aqui vocês podem fazer, certo, depois em casa, e vocês vão chegar à função que é o meu φ, certo, de xy, certo, igual a 1/2, certo, de ln de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Basta continuar os cálculos aqui que eu fiz, certo, que você vai chegar a essa função, ok?